Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, 23 de julho. Enterrados no Rio, os corpos de uma moradora e de um policial mortos na operação da última quinta-feira no Complexo do Alemão. Sábado foi de mutirão no Paraná para aumentar a cobertura vacinal de crianças e adultos no estado. 9 pessoas ficam feridas depois que um touro pula a cerca e invade a praça de alimentação na festa do peão de Monte Sião, no sul de Minas. E ainda, São Paulo volta a sediar um dos maiores festivais de comida de rua do mundo. Agora, no Brasil TV. Os corpos de uma moradora e de um PM mortos durante um confronto no Complexo do Alemão na quinta-feira foram enterrados hoje. A manhã de sábado foi de relativa tranquilidade por lá, mas os moradores do complexo voltaram a ouvir tiros durante a madrugada. Impossível descrever a dor da família que enterra um parente inocente, outra vítima da violência. A despedida no final da manhã de Letícia Marinho, de 50 anos, foi no cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Letícia deixa 3 filhos e 3 netos. Ela morreu com um tiro no peito depois de sair da igreja. Estava no carro do namorado quando foi baleada num dos principais acessos ao Alemão. A Polícia Civil está investigando o caso. A família responsabiliza os policiais militares. Eu respeito o poder deles, mas nós, cidadãos de bem, queremos ter respeito, queremos respeito. É respeito para pessoas de bem. Também no fim da manhã foi enterrado o cabo Bruno de Paula Costa. Ele foi morto pelos criminosos durante a operação de quinta-feira. O PM foi enterrado com honras militares. Apontar. Fogo! Ele tinha 38 anos e estava na Polícia Militar desde 2014. A mulher dele estava muito abalada. O casal tinha 2 filhos. Os 2 ainda não sabem da morte do pai. Hoje cedo foi velado o corpo de Solange Mendes, de 49 anos. Mais uma inocente que perdeu a vida na guerra dentro da favela. Ela morava no Complexo do Alemão e era dona de uma pensão na comunidade. Testemunhas contaram que Solange levou um tiro de fuzil na cabeça ao atravessar a rua. Segundo a PM, o tiro partiu dos traficantes. Ela passou ao lado dos policiais que estavam derrubando uma barricada colocada por criminosos, cumprimentou os policiais e, inadvertidamente, criminosos atacaram esses policiais, atingindo a senhora Solange. A Polícia Civil já identificou todos os mortos na operação de quinta-feira. No dia da ação, a polícia informou que 18 pessoas haviam morrido, 16 suspeitas de envolvimento com o crime organizado. Ontem, o número foi atualizado para 17, com 15 suspeitos. Com a morte de Solange, nos 2 dias de confronto no Alemão, 18 pessoas morreram. Depois de 2 dias de terror, as pessoas tentam retomar a rotina, mas a sensação ainda é de medo no Complexo do Alemão. Essa manhã nós circulamos pelos principais acessos ao conjunto de favelas. O comércio abriu, os ônibus estão passando, a polícia reforçou a segurança, mas os moradores voltaram a ouvir tiros. Teve alguns tiros aí, vamos ver como é que vai ficar daqui para frente, né? A situação não está nada boa. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio estão investigando todas as mortes durante a operação. Sobre os relatos de tiros no Complexo do Alemão na noite de ontem e na madrugada de hoje, a Polícia Militar disse que não tem conhecimento de nenhum confronto e que não houve tiroteio envolvendo equipes da PM. O zagueiro Renan, do Bragantino, foi solto pela Justiça depois de passar por uma audiência de custódia hoje de manhã. Ele estava preso desde ontem, quando se envolveu num acidente de trânsito em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, que terminou com a morte de um motociclista. De acordo com a polícia, o jogador apresentava sinais de embriaguez. O Lucas Rangel tem as informações. O Renan vai responder o processo em liberdade, mas vai ter algumas obrigações com a justiça, como por exemplo, em até 72 horas vai ter que pagar uma fiança de 200 salários mínimos, que dá na casa de R$243 mil. Além disso, vai ter que comparecer a todos os atos do processo quando convocado, mantendo o endereço sempre atualizado. Ele também está proibido a partir de hoje de frequentar bares, casas de shows, casas noturnas e não pode se ausentar da comarca de Bragança Paulista sem autorização judicial. O Renan também vai ter que entregar o seu passaporte
tinha até 72 horas para a Polícia Federal. A gente tem imagens de mais cedo, o Renan saindo lá da cadeia pública de Piracaia, cidade vizinha aqui a Bragança Paulista. O Renan deixou a cadeia por volta de 9 horas da manhã, junto com outros presos, e veio aqui para o Fórum de Bragança Paulista, onde chegou por volta de 9h30 da manhã. A audiência de custódia estava marcada para as 10 horas, começou por volta de 10h30. O Renan estava acompanhado aqui de um grupo de advogados, seus parentes também estavam por aqui, e ninguém quis dar entrevista. A gente até tentou conversar com alguém, mas o pessoal ainda está muito abalado com a situação, ninguém quis falar sobre o Renan. De qualquer forma, relembrando o caso, né, foi ontem aqui na rodovia que liga Bragança a Itatiba, o Renan bateu de frente com uma moto onde estava o Eliezer Jorge Pena, de 38 anos, um morador de Bragança, estava indo trabalhar. O Eliezer deixou a esposa e 2 filhas. O Renan se recusou a fazer o teste do bafômetro, se recusou a fazer o exame de sangue. A delegada disse que ele não apresentava sinais de embriaguez, de qualquer forma foi indiciado por homicídio culposo, com 2 qualificadoras por não ter habilitação e por dirigir sob influência de álcool. Então agora vai responder esse processo em liberdade. A Organização Mundial da Saúde classificou a varíola dos macacos como emergência de saúde pública. Aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que já foram confirmados quase 700 casos da doença no país. Só em São Paulo, são 500 casos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que tem adotado todas as medidas necessárias para a contenção da varíola dos macacos no Brasil. O ministro afirmou também que a rede de diagnóstico está estruturada e que o sistema de vigilância tem acompanhado a evolução do cenário epidemiológico. Queiroga finalizou afirmando que vai se reunir com a equipe técnica para analisar o cenário. Hoje foi dia D de vacinação no Paraná. Os postos de saúde abriram cedo para avançar a cobertura vacinal no estado. Teve vacinação contra a Covid, gripe, sarampo. São várias gerações fazendo sucesso. E quem tietava o Zé Gotinha nas décadas passadas, hoje trouxe os filhos para um compromisso importante: se vacinar. São as obrigações que nós temos como pai, né? Penso aqui que é essencial a gente proteger minimamente os nossos filhos, né? E para todo mundo ficar protegido, bastante gente precisa pôr em dia o calendário vacinal. No Paraná, a cobertura está abaixo da meta em todas as vacinas de todas as faixas etárias. Entre as crianças de 0 a 4 anos, por exemplo, apenas 77% tomaram a BCG, que protege contra a tuberculose. Mesmo percentual dos que se vacinaram contra pólio. O pior índice é o sarampo. Apenas 46% das crianças com menos de 5 anos estão protegidas contra a doença, que voltou a preocupar pais e autoridades de saúde. É uma doença que vem apresentando casos aí nos últimos anos, uma doença que estava praticamente erradicada há muitas décadas e aí agora vem apresentando casos novamente. Então é importante que também, né, a vacina contra o sarampo, como todo o calendário vacinal, seja adequado pelos familiares com as suas crianças. A vacina contra a Covid também está em falta para muita gente, e a da gripe também, principalmente entre grávidas e crianças. É o público que nós temos que ter a maior preocupação porque os riscos são maiores. Aqui em Curitiba, quem não conseguiu vir hoje no mutirão se vacinar, na semana que vem, 5 unidades básicas de saúde vão funcionar com horário estendido, das 8 da manhã até as 9 da noite, para tentar aumentar a cobertura vacinal. O Ministério da Saúde afirma que é seguro tomar várias vacinas no mesmo dia. A Charmila tinha 3 vacinas em falta: a 4ª dose contra a Covid, a hepatite B e a tríplice viral, contra sarampo, cachumba e rubéola. Fui adiando, fui deixando, daí um dia eu olhei a minha carteirinha lá, eu vi que estava faltando. Aí aproveitou tudo? Aproveitei tudo. O filho dela, de 8 anos, estava com a carteirinha em dia e deu um conselho para a mãe. Mãe, você tem que se cuidar bastante. É, né? É isso aí. No Rio de Janeiro, a turma dos 30 anos ou mais já pode tomar a 2ª dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Muita gente aproveitou o sábado para se imunizar e também para levar os filhos acima dos 3 anos. Hoje teve um desfile de gente com a mão no braço nesta rampa. Adultos e crianças, muitas devidamente motorizadas e corajosas. Eu achei que ia doer, mas não doeu, mas tinha.
Estamos num posto de saúde da Tijuca e essa mistura de idades aqui na saída da vacinação é porque hoje tem novidade. É o primeiro dia de 4ª dose para quem tem 30 anos ou mais aqui na capital. E a primeira dose está liberada para todas as crianças a partir de 3 anos de idade. E quem chegou nesses grupos não quis esperar nem um dia. No sábado já aproveita, vacina de manhã cedo, já vem logo e depois curte o dia. Não tem desculpa para não vir. Eu sei que liberou semana passada, mas infelizmente eu não pude vir. Assim que eu pude, eu vim tomar minha 4ª dose, que é preciso, né? É bom, o posto está vazio, então é só chegar e tomar. A espera pela vacina acabou para a Priscila, mãe da Lilian, de 3 aninhos. Ela aguardou desde o início da pandemia para colocar a filha na escola. Eu fiquei segurando ela para ir para a escola até por causa da vacina. Agora a vacina me dá uma segurança maior de poder botar ela na turma. Menos medo que se ela tirar a máscara na escola, tem menos risco, né? A Lilian e todas as crianças menores de 5 anos só podem tomar a Coronavac, o único fabricante liberado para essa faixa etária no Brasil. São 2 doses, com intervalo de 28 dias. Hoje, a vacinação já terminou na cidade do Rio. Os postos fecharam ao meio-dia. A gente sempre fica um pouco receoso, né? E depois de quase 700 mil mortos, a gente fica... A gente tem que acabar com isso de uma vez, tem que se proteger, tem que proteger quem a gente ama. Então, estava super nervosa para tomar logo, ansiosa. Tem que vir no primeiro dia, não pode esperar muito não. Já vacina logo, já garante a fila, até para não atrasar quem está mais à frente também. Agora, olha só essa história. 9 pessoas ficaram feridas essa semana depois que um touro pulou a cerca de uma arena e invadiu a praça de alimentação na Festa do Peão de Monte Sião, no sul de Minas. O Lucas Magalhães atualiza essa história pra gente. Vários vídeos circularam nas redes sociais, mostrando que 2 pessoas diretamente ficaram feridas, levemente feridas, felizmente. Outras 7 pessoas também se feriram porque na correria, para escapar ali daquela situação de perigo, de alerta e de susto, acabaram também se ferindo. Todas essas vítimas, essas 9 vítimas, foram atendidas por ambulâncias que estavam ali no evento. Felizmente ninguém teve uma lesão mais grave. A organização do evento lamentou o ocorrido, disse que o touro também foi suspenso, foi retirado das apresentações e essas apresentações, as outras atrações continuam normalmente durante esse fim de semana. Que susto, hein? A seguir, a história de um cão-terapeuta que está se aposentando depois de 8 anos de trabalhos voluntários. Brasil TV de volta falando do segundo dia do Fortal, o carnaval fora de época em Fortaleza. O público mostrou que estava com saudades de uma festa e de momentos assim, de muita alegria e descontração. Uma explosão de energia de um público cheio de saudade e disposição para pular, cantar e dançar, acompanhando todo o percurso do trio no corredor da folia. Muita expectativa pra esse dia! Demais, ela é sensacional, ela fecha o Fortal. A expectativa dos foliões só não era maior que o desejo de cair na diversão. A primeira atração chegou rodeada por admiradores e falou da motivação maior deste dia tão esperado. A veterana Claudinha comemora 20 anos de carreira. Vou cantar para esse povo com vontade de fazê-los felizes, só que mais aguçada do que o de costume, porque eu tô com muita saudade. A energia do trio elétrico com a Claudinha Leite é realmente sensacional. Dá para perceber por aqui, após 2 anos consecutivos aí de pandemia, evento interrompido, ela arrasta centenas de pessoas no trio elétrico com muita alegria e descontração. É um sucesso! É a primeira vez que eu venho, tá muito bom, viu? De 0 a 10, a nota é 100. Ao longo de todo o evento, 34 atrações animam a cidade Fortal. A festa é dividida em diferentes espaços, como o Corredor da Folia, Camarote, Palco Avenida. Nos 4 dias, a estimativa é reunir 400 mil pessoas que esperam rever artistas já conhecidos da micareta
e os novatos também. Olha, esse é o momento que uma equipe prepara aqui o corredor da folia, fazendo a limpeza justamente para a entrada do outro bloco. Porque aqui desse lado, olha, já dá para perceber uma multidão atrás do trio elétrico. E sentir a intensidade de uma das maiores micaretas do país assim de pertinho é tão contagiante que até eu entrei no clima e caí na dança com os foliões. O pessoal tá animado. E em Salvador, hein, também tem folia, só que é outra, gastronômica. Em Ilhéus, o Festival Internacional de Cacau tá de volta, depois de 2 anos. E quem mostra pra gente é Isabela Freitas. O Festival Chocolate Bahia 2022 conta com mais de 250 marcas de chocolates derivados do cacau e também produtos de origem aqui da região sul da Bahia. Esse espaço é preparado para visitação e também para aprender técnicas com o uso do chocolate. Olha só, esse ateliê aqui, onde o pessoal está trabalhando desde a última sexta-feira, produzindo esculturas feitas com chocolate. Estão sendo usados aqui cerca de 200 quilos de chocolate para produzir um pouco dessa representatividade de Ilhéus. Tem aqui uma arara que está sendo feito. Logo mais ali à frente tem o nosso escritor Jorge Amado, que levou a cultura cacaueira para todo mundo. Então essas esculturas estão sendo finalizadas aqui hoje no festival. Elas serão concluídas amanhã com uma pintura. Todo esse chocolate utilizado nessas esculturas, que vão ter cerca de 1 metro, elas serão doadas para instituições de caridade aqui de Ilhéus logo após o festival. Então todo mundo vai curtir um pouco desse chocolate. O espaço aqui é aberto para visitação ao público e o festival segue até amanhã aqui em Ilhéus, das 2 da tarde até às 10 da noite. E aí, deu água na boca? Tem mais. Um dos maiores festivais de comida de rua do mundo está de volta a São Paulo nesse fim de semana. É pra fazer vontade mesmo. Um hambúrguer de 135 gramas de carne Angus, molho tarê, que é um molho de soja agridoce muito usado na culinária japonesa, a selga e o pão, que na verdade é tipo uma bolacha feita de macarrão instantâneo, cozido e depois assado. Tá pronto o Ramen Burger, uma criação de uma hamburgueria de São Paulo só pro festival gastronômico. Não tá querendo comer carne? Beleza, que tal então um tentáculo de polvo na chapa que vai pro meio de uma baguete francesa com uma maionese de alho e molho chimichurri, feito com ervas e muito famoso nos pratos argentinos. Tá pronto o choripolvo, criação de um restaurante de São Paulo que abriu na pandemia, já existe há 2 anos então, e até agora só vendia por delivery. É uma coisa muito legal que a gente vai poder ver a reação dos nossos clientes, ter o contato com o público, conversar, uma coisa que a gente ainda não teve muito essa chance, né? Essas são só 2 das 500 opções de comidas e bebidas que tem por aqui. Pela 2ª vez, São Paulo vai ter uma edição desse festival gastronômico que é considerado um dos maiores do mundo. Tem em Nova York, Tóquio, Miami, Los Angeles. Em 2019, mais de 100 mil pessoas passaram pela estreia dele aqui no Brasil. Agora, depois da pandemia, com todo mundo querendo se encontrar, comer fora, a expectativa é ainda maior. Que saudade disso, né? De poder estar na rua, ocupar o espaço público de um jeito diferente. A gente vê brotar uma alegria realmente especial nas pessoas pelo reencontro e por esse espaço, por ser na rua. E a gente encerra hoje com uma história muito bacana. Depois de 8 anos participando de projetos de terapia assistida a pessoas internadas em hospitais, clínicas e asilos, o Golden Lost se aposentou. O cão, que sempre ajudou na melhora da qualidade de vida de muitas pessoas, agora vai curtir o merecido descanso. Na sede do Hospital das Clínicas da UFMG, a homenagem a um cãozinho especial. Hoje, médicos, enfermeiros e pacientes se despediram de um amigo de tantas jornadas. O Lost fez parte do projeto de terapia assistida com animais, bom para cachorro. A gente leva os cães na aula de pediatria e a gente proporciona um momento de descontração, um momento de diversão que auxilia no tratamento dessas crianças. São 8 anos de trabalho ajudando pacientes internados e levando muito afeto. Mas chega uma hora que é preciso se cuidar, né? É o caso do Lost. A idade pesou, ele vinha apresentando um cansaço durante os atendimentos. É hora do merecido descanso.
Ele chega no hospital, ele vai alegre, é o primeiro, quer ser o primeiro a entrar. Ele é muito dedicado. Só que eu comecei a perceber que quando a gente voltava do hospital, ele começava a ficar mais cansado. Então a energia dele volta um pouco mais gasta, né? E é muita dedicação, né? Então, quando chegava em casa, eu comecei a notar que ele ficava mais desanimado. E ele tá idoso, né? Ele vai fazer 13 anos, então ele já tá mais lento. Lento para levantar, lento para caminhar, só não é lento para comer, né? Então, quando eu fui reparar, eu conversei com o Dr. Lasmar, que é o veterinário dele. A doutora Lasmar assim, começou a imaginar a hora de dar uma parada, que ele agora tem que descansar. O Golden, com seus 48 quilos de fofura e bondade, já fez mais de 100 atendimentos no projeto de terapia assistida. A Luciane coleciona histórias emocionantes entre o animal e os pacientes. A gente tem um depoimento de uma criança que não conversava com ninguém. Teve um trauma e parou de conversar. E quando ela conheceu o Lost, ela ia correndo para ele e abraçava. E colocava as mãozinhas no ouvido dele e começou a conversar através dele. Agora a Lost vai curtir mais a família e aproveitar a aposentadoria ao lado da tutora. É lindo, né? Ele merece. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e um bom fim de semana.